Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Imagine que você está vivendo uma situação que te causa uma ansiedade profunda todos os dias, que você está naquele contexto e pode ser qualquer contexto, imagine aí qual se encaixa na sua vivência, e você acorda pensando na situação, você fica com ansiedade. Você vai deitar, você fica com ansiedade. Você vai ter contato com a situação, isso te dá ansiedade. Isso começa a te afetar porque você não está mais dormindo direito, porque você não está mais conseguindo se alimentar direito, pensar muito bem, tomar outras decisões da sua vida. E nesse processo todo você começa a sentir que o seu corpo está pedindo as contas, né? E como assim seu corpo está pedindo as contas? Ele está cansado e muito cansado. Se a gente fosse pensar numa relação afetiva, numa relação com família, numa relação de qualquer outro tipo, imagina que você aprendeu que para você poder manter a sua relação acontecendo, você tem que abrir mão de algumas coisas que são muito importantes para você, como por exemplo, ter um tempo só, como por exemplo, poder sair sem ter que avisar ninguém, ou então simplesmente tem um dia que você não quer falar com ninguém, não quer fazer nada, você não quer pensar sobre nada, e fazer isso coloca em risco certas questões da sua relação. Mas isso aqui talvez ficou muito genérico, né? Vamos então para um contexto mais prático e objetivo, que é a realidade de muitas pessoas nas relações afetivo-sexuais, principalmente em se tratando de um país como é o nosso, chamado Brasil, colonizado, que foi colonizado sob a monogamia e todas essas questões. E vamos pensar no contexto que acomete principalmente, mas não apenas, mulheres cisgêneras nas relações e em relações heterossexuais, mas que também pode acometer homens também, homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans, em qualquer relação onde a forma dessa relação acontecer e o comportamento da relação é cis-heteronormativo. Eu vou aqui partir de uma narrativa heteronormativa para a gente poder ter um acesso mais direto, mas eu peço que vocês analisem isso colocando sobre todas as relações possíveis de qualquer corpo e qualquer ordem. Mas é que os relatos que chegam são sempre muito focados nesse ponto que eu vou te dizer. Imagine que você tem um casamento que você teve ali, construiu ao longo da sua vida a vontade de um casamento, porque esse é o panorama geral do Brasil, né, da nossa sociedade monogâmica de modo geral, e muitas pessoas, sobretudo mulheres, pensam muito nesse casamento como algo que também vai validar a vida dessa pessoa, como algo que vai dar a essa pessoa um lugar de validação social, porque agora sim você está caminhando para a construção da sua dignidade, da sua vida, da sua história. E para muitas outras pessoas, como pessoas negras e pessoas trans, o casamento também pode ser, nessa ficção monogâmica, uma das únicas vias onde o nosso amor, o nosso afeto, o desejo vai ser realmente valorizado por alguém. Então você imagina a construção social em torno dessa temática, em torno da importância do casamento, do quanto essas coisas são realmente necessárias e transformam a vida de uma pessoa. Agora imagine que essa pessoa se casou, encontrou alguém que gostou, achou interessante, aquele show de conquistas, que eu já falo em um texto lá do blog que chama A Temporalidade da Conquista. Aí nessa conquista toda, você percebe que você vai construindo várias expectativas em relação àquela pessoa, e vamos dizer que a pessoa seja uma pessoa interessante, atraente, bonita, que você gosta e tudo mais. O casamento vai passando, os dias vão passando, e conforme o tempo passa, você vai percebendo que o que aconteceu ali foi, na verdade, uma capa de atração e de conquista, mas que essa capa não se mantém. Aquela pessoa super prestativa no começo, super atenciosa no outro, bastante presente em vários episódios da vida, começa a ficar um pouquinho mais de lado.
começa a ficar um pouquinho mais esquiva, não fala mais com você do jeito que falava antes, não se preocupa em te agradar, não se preocupa em te dar carinho, não se preocupa em ser presente, não se preocupa em fazer você feliz, ou então, menos ainda, não se preocupa com você. E aí a gente vai pensando, aquela expectativa inteira cresceu, depois vai começando a se desmoronar em várias frustrações, pequenas e grandes. E nesse movimentar, você começa a entrar numa situação de que tudo aquilo que era alegria, expectativas boas, começam a ser frustrações e tristezas e angústias. E nessa relação você está cada vez mais triste, cada vez mais infeliz, e para completar o estatuto cis heteronormativo tradicional, você se vê numa certa situação que é, você perdeu até o tesão por esse cara. Você não tem mais tesão nessa pessoa, você não tem mais interesse sexual nessa pessoa, porque o tesão e o interesse sexual ele se constrói junto com muitas outras dimensões, não é só sobre beleza, não é só sobre pau, não é só sobre buceta, não é só sobre corpo. É sobre um monte de coisa que se mistura e constrói o conjunto de atração. E esse seu conjunto de atração, ele acabou. Ele foi para baixo e ele não está mais do jeito que era antes, você não tem mais desejo. Só que você ainda tem algo que movimenta as relações afetivas sexuais monogâmicas, algo que movimenta o cristianismo e que movimenta a nossa sociedade da culpa, que é o sentimento de estar culpada o tempo todo, que talvez está errado esse casamento, essa relação, porque você não faz direito, porque você não faz o seu papel. E uma das coisas que pode acontecer é que você não tem mais desejo sexual pela pessoa com quem você está, mas essa pessoa medíocre continua tendo desejo sexual porque talvez é a única coisa que ela saiba ter. E acontece que ela te solicita sexo toda noite. Toda vez ela quer transar com você, ela quer fazer sexo, e você ali fala de vez em quando que não quero, hoje eu não vou poder, hoje eu não tô bem pra isso, e a pessoa fica brava com você, fica muito brava com você, porque você não quis transar com ela. Você tá ali numa situação em que não teve sexo. E agora? O que você vai fazer da sua vida? Se você não transar com essa pessoa, ela vai ficar brava. Aí você começa a remediar a situação, que é, para a pessoa não ficar brava, você vai e transa com a pessoa. Mesmo sem querer, mesmo sem vontade, fingindo o orgasmo, isso vai se repetindo. Dia após dia, meses, anos, aquela pessoa chata, insuportável, descuidada, que não trata você com o mínimo cuidado, com a mínima atenção, com o mínimo respeito e delicadeza, e você ali querendo segurar as pontas dessa noção, dessa criação imaginária que é um casamento, que é uma relação com o casamento, e você vai ali mantendo tudo, só que por dentro você tá com a carga mental ali explodindo de tanto que você não aguenta mais. Putz, agora eu tenho que cuidar das crianças, porque agora chegaram crianças, e cuida da criança, leva pra escola, você vai trabalhar, volta pra casa, tem que trocar as crianças, fazer comida, fazer o almoço, fazer a marmita do dia seguinte pro macho que não faz nada em casa, que só chegou e foi lá jogar o seu PlayStation porque precisa espairecer. E à noite ali, depois de você estar cansadíssima de tudo isso que aconteceu, coloca os despertadores ali para acordar 5 da manhã e levar a criança na escola. Aí vem o macho e vem pra você e fala, e aí, vamos transar? E você, pra evitar toda aquela briga, porque você já tá tão cansada que não quer nem brigar, e sabe que é um macho goza e dorme, que só vai gozar e dormir, você vai ali e finge um orgasmo, finge um sexo, transa, e ele dorme. No mesmo momento que ele goza, vira pro lado e dorme você ali com aquela cabeça triste, chorosa, com sentimento lá embaixo, a emoção fervendo, ansiedade, todas as culpas acontecendo, e dorme. E no dia seguinte de novo, e de novo, e semana, e mais semanas, tudo acontecendo, e você não aguenta mais, até que um dia tudo explode, até que um dia você acabou, você não sabia de onde tirava essas forças, mas em um momento específico você acabou o casamento. Seu casamento foi desfeito, você se divorciou, e no dia que você assinou o papel do divórcio, no dia que você chegou na sua casa, no dia que as crianças ficaram na casa dos avós e você chegou sozinha na sua casa, sentou no seu sofá, que aquele homem não estava lá, olhou pra frente, foi lá na geladeira, pegou um vinho, sentou, bebeu um vinho, deu aquela respirada. Agora sim, agora estou viva, porque senti um alívio profundo, um alívio incrível, um alívio que não dá nem pra imaginar que ele pudesse existir antes dele existir. A pergunta que fica é, o que é esse alívio? Do que fala esse alívio? Sobre o que esse alívio conta? E toda essa volta que eu dei até agora
é pra gente pensar exatamente nisso, né? A gente olha os fatos, olha os acontecimentos, olha como as coisas se desenvolvem e se desenham. E quando tem uma situação de profundo incômodo, profundo desastre e ela é seguida de um alívio, a gente não raramente se apega tanto a esse alívio que a gente olha para ele e acredita tão fortemente que esse alívio foi tudo que a gente mais queria, que ele foi tudo que a gente precisava. E ele vem, né, obviamente, num momento de muito esgotamento, e geralmente quanto maior essa dor, maior o sofrimento, maior o esgotamento, maior vai ser esse alívio. Quanto mais fundo um poço que você cavar, mais água você vai ter que colocar nele para ele ficar cheio, não é? Então, um poço cavado com muita tristeza, muita agonia, muito cansaço, muita decepção e frustração, muita culpa e muito terror, quando ele precisa ser cheio, caso ele precise ser cheio, de algo que vai colocar ele para cima, você vai ter que colocar muita coisa ali. E agora você imagine o alívio que é isso tudo acontecer. Imagina o alívio que é isso se transformar e como que esse alívio produz em você um sentimento de nossa, acabou, acabou. E sabe qual que é a questão? Eu sempre pensar no alívio enquanto algo que simplesmente marca um estado instantâneo da coisa, algo que marca que aquilo acabou e agora sim eu estou bem, é gostoso, é necessário e é importante. Mas por que a gente não olha para o alívio também para aprender com esse alívio? O que esse alívio nos ensina? E é isso que eu quero falar com vocês aqui. Mais do que sentir o alívio, mais do que gozar o próprio alívio, porque tem muitas outras coisas no dia a dia muito simples, banais e básicas que dão um alívio de prazer. E a gente vai tocar nisso depois, mas pensa aí quando você tá apertadíssimo e muito apertado para ir no banheiro fazer xixi, etc. E você chega no banheiro que te permite fazer isso em paz. O alívio é absurdo. Absurdo. Quando você tem uma demanda de entrega de trabalho e aquela demanda está consumindo os seus neurônios, o seu tempo, a sua sanidade mental e você entrega aquilo, o sentimento que dá é de alívio. É quase um choro que a gente tem, né? De tão profundo, dependendo dos casos. Quando a gente está passando um calor, uma situação de sede, uma situação de calamidade e somos resgatados, o alívio que dá isso é gigantesco. Imagine que você está aí numa situação de... Não precisa imaginar tão forte, tá? Mas imagina uma situação de cárcere privado, com as pernas amarradas a uma corrente, com dores, com machucados e feridas, e alguém vai lá e te resgata, no momento que você nem acreditou que isso aconteceria mais. O alívio que a gente sente faz olhar para tudo isso e pensar que bom que acabou e que não estou passando por isso de novo. A gente se concentra no instante, no momento, no presente. E eu quero chamar a atenção para um alívio que ele nos ensina, um alívio que nos mostra como que aquele alívio está nos dizendo certas coisas do tipo, pensando no exemplo que eu dei logo no começo, né, dos relacionamentos, está nos dizendo, aqui eu não caibo mais, isso não serve para mim. E é muito importante pensar nisso, né? Eu mesmo já vivi relações que, durante a sua construção, constituição, ela parecia muito interessante, mas muito interessante mesmo, com muitas possibilidades enriquecedoras, afetivas, acolhedoras, mas que conforme ela ia se desenvolvendo, muitas coisas ali que painavam no campo da monogamia, e coisa não é muito longe não no tempo, tá? Mas que tinha marcas de monogamia sendo trazidas para dentro da relação, quase que uma vigilância constante, uma prestação de contas não avisada. O que quer dizer isso, né? Não tem prestação de contas, não deveria ter prestações de contas nas relações não monogâmicas. Mas quando o pensamento é monogâmico, isso começa a acontecer de um modo desavisado. O querer saber não é mais sobre querer saber, é sobre querer controlar. E aí tem toda uma gama de comportamentos de controle, de culpabilização e um comportamento de querer manter mesmo tudo dentro de uma, vamos chamar assim, uma monogamia, obviamente, compulsória. E isso vai, né, isso foi me deixando naquele lugar de ansiedade, naquele lugar de ter que ficar pensando toda hora sobre aquela questão de, eu vou marcar um compromisso, eu tenho que pensar o horário, a data, eu tenho que avisar essa pessoa, porque senão essa pessoa vai ficar muito chateada, e etc. Muitas outras coisas que
aconteciam que deixava num grau assim de muito mais tensão do que de atenção. Um lugar que era muito mais de aprisionamento do que de liberdade, era muito mais de viver a relação de um modo monogâmico do que pensar ela de um modo aberto. Ou seja, cria tensão, angústia e tristeza e cansaço. Na hora que essa relação acabou, o alívio que eu senti, eu não consigo descrever. Não consigo descrever, e é um alívio que se estende no tempo, quando ele é utilizado do jeito que eu estou propondo, né? Como reflexão. Porque em vários outros momentos em que aconteciam coisas que naquela relação não aconteceriam porque a relação impedia, e que eram coisas importantes para mim, eu lembrava do alívio e falava, gente, olha como que é profundo isso, né? Olha como é bom a gente saber onde a gente se encaixa ou não. E o que eu quero dizer com alívio nesse contexto? O alívio, ele é extremamente importante, porque a gente precisa passar por uma situação olhando para a situação. Não acho que ninguém tenha que passar por situações ruins para aprender a viver. Não gosto dessa narrativa de que a vida traz coisas duras e difíceis para nos tornar pessoas melhores. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Vocês sabem, eu falo isso sempre aqui. Não estou de acordo com essa narrativa meritocrática que vai romantizar a dificuldade em prol de um aprendizado, aprendizados esses que a gente às vezes nem pediu. Às vezes a gente nem solicitou nenhum aprendizado. Por que você está me dando esse tipo de aprendizado se eu não pedir, né? Então a gente passa por certas coisas, mas já que estamos passando, vamos tentar olhar para isso de um modo que a gente aprenda. E aí a gente olha para o alívio, a gente olha para esse sentimento chamado alívio e geralmente nos concentramos naquele momento pontual do alívio, que é que gostoso sentir este alívio. E não por acaso, e eu já volto nessas minhas digressões, né? Não por acaso existem muitos lugares em que as pessoas estão buscando, na verdade, o alívio. Elas estão buscando o sentimento de alívio que aquela situação proporciona para elas. Seja numa situação de BDSM, onde vai ter um sufocamento, uma tentativa de sufocamento, de enforcamento, aquelas coisas dentro de um acordo, dentro de um consenso, né? Mas que pressupõe uma situação onde vai ser levado até um certo limite. E esse certo limite, com a liberação de adrenalina, noradrenalina, e vai ter uma serotonina ali, vai ter GABA, vai ter dopamina, um sistema de recompensas vai atuar tão fortemente que na hora que o alívio chega, esse é o prêmio. O prêmio é passar por tudo isso, criar essa zona de tensão e em seguida o alívio. Então o que se busca é o alívio que está lá no fim. Mas para chegar nesse alívio eu tenho que criar voluntariamente, nestes exemplos que eu estou dando agora, uma cena que me produza uma aflição tão grande que o alívio vai ser a recompensa. E juntando tudo isso do começo ao fim, dá um prazer. Desde o momento de aflição até o momento de recompensa, esse conjunto ele é chamado de prazer. O prazer está em fazer tudo isso, em percorrer isso, chegar num clímax de agonia para esse clímax se transformar num prazer, num gozo. Não num prazer, se transformar num gozo e num gozo que vem anunciado pelo alívio. A importância do alívio nos faz buscar tanta coisa. Quando a gente está ali pensando como o alívio enquanto a recompensa, eu vou sair daqui até tal lugar de bicicleta, vou fazer esse movimento todo, vou ficar cansado, vou ficar suado, vou ficar com o meu corpo todo grudento, mas depois tem um banho. Depois tem um banho refrescante. Então, o alívio que a gente aprendeu a viver do banho nos motiva a conseguir fazer todo o trajeto de exercício, porque o prazer envolvido em tudo isso se consolida com aquele alívio. Uma pessoa geralmente não fica aliviada e animada se ela souber que ela vai ter que trabalhar num galpão metálico, muito quente, com muito calor, mas que ela vai caminhando da casa dela de terno ou de blazer ou de qualquer outra roupa, que vai esquentar o corpo, da casa dela até o trabalho, debaixo do sol, para chegar lá e ainda sentir mais calor do que ela já estava sentindo. Isso não dá um alívio, isso dá uma agonia potencializada. Agora, se ela soubesse que ela vai fazer todo esse mesmo trajeto com essa mesma roupa, mas que ao chegar lá no lugar de trabalho tem ar-condicionado, mas que ainda, se a pessoa quiser, ela pode tomar um banho, se a pessoa quiser, ela ainda pode ali trocar de roupa, etc.
ela vai sentir um alívio quando chegar lá, tão grande que compensa a caminhada. Então, alívio não é só sobre o momento instantâneo. Alívio é sobre recompensar certas atitudes e, às vezes, alívio é sobre buscar o próprio alívio, transformando todo o contexto em prazer. Mas eu já volto aqui. E porque eu quero dizer que alívio, então, ele está para muito além dessa noção de uma liberação, de que você se libertou de um certo contexto. O alívio ele pode ser transformado num componente de análise. A gente pode, a partir do alívio que a gente sente, também entender contextos diferentes. Então a gente está dizendo, eu estou dizendo, o alívio ele pode funcionar como uma recompensa, uma motivação de algo ser feito, porque ele vai justificar um trajeto, porque lá no final tem como você se aliviar do que esse trajeto produz, então ele motiva, ele recompensa. O alívio também, ele tem a sua segunda possibilidade, que é construir um cenário de prazer complexo, que ele vai desde o início de um ato até o fim, e que para o prazer estar envolvido em todo esse trajeto, o final tem que ser com alívio. Não é a mesma coisa da motivação, mas a motivação pode estar nesse segundo caso, mas esse segundo caso, o alívio, ele é o que vai garantir a produção do prazer. Então, o alívio, ele garante o prazer do começo ao fim, nesse segundo caso. E o terceiro caso é o alívio como algo que nos ensina o que nós não queremos e ensina o que nós queremos na vida. E é nesse terceiro caso que eu começo para depois a gente ir voltando. Então, se a gente tem uma situação como aquele exemplo do casamento que a gente viu e que a gente terminou esse exemplo com um grande alívio por tudo que aconteceu, se não houver uma reflexão, esse alívio não nos ensinou nada. Ai, mas Andreoni, quer dizer então que alívio agora tem que ensinar? Se você quiser olhar por esse lado, sim, ele pode te ensinar. Ensinar o quê? O que que produziu esse alívio? Esse alívio ele não vem como algo que é do nada. Para ser alívio, algo precisa ser produzido antes, cheio, preenchido, não necessariamente, mas precisa ter uma barragem que vai represar um conjunto de outros sentimentos e de outras emoções. É preciso ter uma continência de alguma coisa para que o alívio possa acontecer. E se você quiser pensar segundo o dicionário, você pode olhar e falar assim, que segundo o dicionário Oxford Languages, por exemplo, o substantivo alívio ele pode ter pelo menos 6 definições possíveis. Primeira delas, ato ou efeito de aliviar-se, diminuição de peso ou de carga. Segundo, diminuição de fadiga, de enfermidade, de sofrimento. Terceiro, alívio é o estado de quem se livra de qualquer forma de opressão ou desafogo. Quarto, é o momento de descanso, de repouso, de folga de uma tarefa cansativa. Quinto, momento de distração, de divertimento, de recreação. E sexto, uma consolação, um lenitivo. Em todos esses casos, alívio está relacionado a algo que marca o fim de um processo que não foi bom. E, de novo, eu reitero, né, essa metáfora da contingência. É como se existisse uma barragem que vai ali represar, você vai construir uma represa de algumas coisas, e pode ser emoções, contextos, memórias, dores, sentimentos. E essa represa, quando ela atinge um nível crítico, quase que do nível insuportável, então aquilo começa a ser aliviado para que não chegue no momento de transbordar. E isso é importante. Transbordar essa represa não é o mesmo que se sentir aliviado, não. Porque quando você está sentindo ali que a represa rompeu e ela estourou, quando você está sentindo que está transbordando por cima da barragem, isso não é um alívio, isso é um excesso muito pior. Alívio é quando você não precisa destruir a sua constituição, você não precisa destruir a sua forma de pensar, de ser e de existir, para sentir o prazer do alívio. O alívio é quando você, chegando no nível crítico e muito crítico, algo é aberto, uma válvula de escape, uma coisa que é possível de pensar para alívio, um lugar onde você consegue liberar de tal forma que aquela diminuição do nível da água, né, dos sofrimentos nessa barragem vai te dando uma sensação de retomada de prazer, de calma, de alívio e essa coisa toda. Esse é o alívio. E a grande questão é, será que toda barragem,
tem que ser cheia? Será que a gente precisa, e aí está o ponto, construir barragens mesmo? Porque se for pensar no mundo geográfico mesmo, quando a gente fala de barragens, a gente está construindo barragens que estão ali destruindo o meio ambiente, né? Está destruindo o meio ambiente, está invadindo áreas, inundando muitos espaços, perdendo fauna e flora. Será que na nossa constituição afetiva, psicológica, é importante, é bom que a gente construa também barragens para a nossa vivência com outra pessoa? Uma pessoa que exige que para a gente ter energia para aquela pessoa, nós temos que construir uma hidrelétrica em nós, é uma pessoa que nos faz bem? Uma relação que exige que para que ela existir, para que ela aconteça, para que ela funcione, nós temos que criar uma represa hidrelétrica dentro de nós para produzir energia, porque quem a gente não é suficiente para manter aquela relação? Será que a questão é, essa relação precisa que a gente construa isso? Ou nós estamos querendo caber demais no contexto e esse contexto faz a gente sofrer, achando que nós temos que realmente nos transformar para caber no contexto de uma outra pessoa, de outra relação, de um emprego, de uma vivência, seja lá do que for. E pensar sobre alívio nesse sentido todo, eu acho muito importante porque é no alívio que a gente percebe o que estava nos acumulando. Quando a gente olha para o alívio não apenas como uma comemoração e como algo que pode e deve ser curtido, a gente olha para ele quando ele pode nos ensinar algo, eu penso que a gente vai olhar para a situação anterior e vai pensar, tá, como que eu faço aqui para entender esse contexto que me causou tanto sofrimento, que me causou tanta dor e que me fez sentir num lugar muito difícil a vida, ao ponto de eu chegar quase no esgotamento e comemorar profundamente por aquilo ter acabado. Porque quando a gente faz isso, quando a gente reflete sobre isso, quando a gente se questiona sobre isso, o alívio ele também está nos ensinando o que nos fez chegar ao momento imediatamente anterior a ele. E tudo que nos fez chegar no momento imediatamente anterior ao alívio, aquela sensação toda que nos causava angústia, dores e sofrimentos, essa sensação inteira está nos anunciando esse tipo de ambiente, essa construção que se desenha e que caminha até aqui, vai te destruir, vai te machucar, vai te magoar, vai te produzir num lugar de dor, e essa dor só vai passar no dia que o alívio chegar. E a gente às vezes nem tem tempo de ter o alívio, porque passa uma situação, já começa uma outra, ou então para uma situação, vem uma outra situação junto ali, e a gente começa a não valorizar o aprendizado a partir do alívio. E aí, a partir daqui, eu quero retomar aqueles outros pontos que eu falei, que o alívio pode ser uma motivação e que o alívio pode ser também uma causa de construção generalizada do prazer. E para isso, eu quero que a gente pense, né, que a busca por alívio ela pode resultar na produção sistemática e até inconsciente de ambientes caóticos, porque nessa lógica, quanto maior o caos e a dor, maior tem de ser o alívio quando isso acaba. Eu repito, em geral, e eu tenho um episódio aqui no podcast que chama Entre o Caos e o Afeto, que já trazia uns certos spoilers do episódio de hoje. Eu repito, quanto maior o caos, a dor, a angústia e a represa que a gente produz dessas emoções, maior tende a ser o alívio quando tudo isso acaba. E aí que está o perigo. Se o alívio pode ser um motivador, pode ser que ao longo da nossa vida a gente aprenda tanto a buscar o alívio, tanto a buscar pela situação que nos alivia, que a gente acaba produzindo até inconscientemente contextos de caos, contextos de sofrimento, ou nosso pensamento aprende a olhar para situações que são situações críticas e que não nos fazem bem, a olhar para essa situação e falar assim, bom, já que isso aqui tá assim, quando acabar vai dar um alívio muito grande, então eu vou entrar nessa. E não é nada sobre dedo podre, não é nada sobre outras coisas. Nós estamos falando do alívio enquanto construção do prazer, lembra? Então, vamos pensar sobre isso, como que o alívio produz em nós uma busca quase incessante por uma realização dele, da situação e para o prazer. Será que a gente não está buscando só sentir alívio, em vez de entender
que existem outras maneiras de prazer que não apenas pelo alívio, ou que podem existir outras formas de se aliviar também? E aqui, como a gente está falando sempre de devaneios, muitos e muitos devaneios, acho que também vale a gente pensar e recordar o último episódio que eu falei sobre lutos, sobre faltas e o quanto a gente se acostuma, né, com certas coisas, com certas ações e comportamentos que em muitos lugares da nossa vida a gente vai produzindo certos aprendizados e esses aprendizados vão se repetindo, se repetindo, se repetindo até o modo que eles se tornam automáticos ou até o momento que a gente não lembra mais que a gente está repetindo. E de tanto repetir, eles praticamente se tornam algo assim esperado, algo na produção do nosso saber. Eu falei na ocasião, né, do outro episódio do poema de Marina Colasanti, mas também tem uma frase que me lembro lá do livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que é muito interessante também, que falava algo do tipo de que o costume de cair endurece o corpo. Ter chegado ao chão por si só já é um alívio. Que a gente se acostuma tanto a uma situação dolorosa de endurecimento do corpo ou até do pensamento e dessas coisas só, que a gente quando cai, quando tomba, quando tudo se destrói, às vezes esse momento aí por si já é um alívio, porque a gente não aguentava mais ter que se endurecer. E aí a gente volta, né, nessa perspectiva do alívio como essa marca de um término, marca de um fim, marca de uma ruptura de um comportamento, de uma realidade que nos fazia muito mal. E aí tem também aquele livro, Diário de Anne Frank, né, que é interessante pensar algumas coisas, que tem uma passagem lá específica que tem a palavra alívio também, que eu me lembro, e que ela falava mais ou menos da seguinte coisa, né? Quando eu escrevo, eu sinto um alívio. A minha dor desaparece, a coragem volta. E ela continua dizendo, mas me pergunto, escreverei alguma vez alguma coisa de importância? Virei a ser jornalista ou escritora? Espero que sim. Espero de todo o meu coração. Ao escrever, sei esclarecer tudo, meus pensamentos, minhas ideias, minhas fantasias. E o que me chama a atenção, de novo, é nesse lugar, né? Quando escrevo, sinto um alívio. A minha dor desaparece, a coragem volta e a pessoa vai conseguindo colocar para fora e vai conseguindo desrepresar, né? Aliviar, vai conseguindo a partir dessa válvula de escape que pode ser a escrita, entre outras coisas, aliviar o sentimento que tinha, aliviar aquilo que estava forte no seu coração, na sua emoção, e como que esse alívio, ele não pode ser apenas, ou quer dizer, pode o que vocês quiserem, né? Mas ele poderia ser pensado de outro caminho, que não só a marca desse lugar que a gente busca para se aliviar, para estar num lugar diferente, mas também como ele indica o que a gente tem. E se eu fosse pensar aqui no caso, né, desse exemplo de Anne Frank, a gente podia pensar na seguinte coisa: ao escrever, esse alívio aparece porque o mundo produzido ao redor, e aí a gente está falando de Anne Frank, que vivia no contexto nazista, que foi enviada para os campos de concentração depois, né? E como que era a vida, para quem já leu o Diário de Anne Frank vai falar de uma vida constantemente atordoada, cheia de fugas, tendo que se esconder num cômodo lá em cima de um escritório, tendo que fugir, tendo que não emitir sons e um monte de outras coisas que está envolvida numa vida totalmente turbulenta. Imagina o que é você viver num contexto de ameaça constante de ser enviado para um campo de concentração. A gente às vezes nem imagina o quanto isso pode ser forte, né? E aí, qual que é o alívio para essa vida provocada por essa cena, por esse contexto? Escrever. Porque, como vai dizer, né, é na hora que escreve que a pessoa consegue esclarecer os pensamentos, as ideias, fantasias. E a gente precisa, para quem gosta de escrever, e eu me identifico muito nisso, a gente precisa ali, naquele momento da escrita, colocar para fora o que a gente precisa falar. Porque está no limite, a gente já está numa situação de um represamento tão grande, uma angústia tão grande que a gente precisa pôr para fora. Só que olhando o alívio nesse lugar que marca para a gente a nossa noção de que algo está passando do limite, é importante olhar para esse algo também, né? O que faz a gente chegar nesse limite? Será que é possível, dependendo do ambiente, da vida que a gente tem, não chegar nesse limite sempre? Será que a gente consegue construir
um caminho, construir uma rotina, uma jornada, um pensamento, um comportamento no qual a gente não tenha que chegar sempre nesse lugar de esgotamento? Ou será que a gente não aprendeu mais a sentir prazer por outros caminhos que não sejam um caminho que ele precisa ser precedido, antecipado por um movimento de caos, não no caso de Anne Frank, né, porque não é uma escolha que a pessoa teve para estar ali, mas em outros contextos da vida em que a gente só aprende a valorizar as coisas depois que elas foram caóticas. A própria noção capitalista, né, da construção dos finais de semana, parece que é uma coisa muito encadeada se a gente quiser pensar no quanto a semana é aquela turbulência. Isso para quem tem folgas aos finais de semana, mas caso alguém tenha folgas em algum dia, esse dia da folga pode representar a mesma coisa, que é tem uma semana caótica, um conjunto de dias caóticos de trabalho, de muito sofrimento, de muita angústia, muita cobrança. Aí quando chega nesse último dia, esse último dia ele tem um valor especial porque é o dia do alívio. É o dia onde a gente consegue se aliviar. E pensa que a gente cresce a vida inteira nesse ritmo. Seja na fase de escola, que tem a semana das aulas e depois a folga. Tem as férias, tem as folgas do trabalho. Para quem tem a jornada dupla, isso se torna ainda mais caótico, porque às vezes nem aparece esse momento de alívio, ou ele aparece em raros contextos, e nesses momentos que aparecer, é aí. É nesse momento que o alívio vai assumir um significado novo. Eu até vi uma frase esses dias que falava, né, sobre alívio, dizia assim, a pessoa que falou isso chamava Patrícia Eichhoff, não sei se é assim que pronuncia, mas falava que a dor do treino é o melhor alívio para o atleta. E uma outra pessoa chamada Palumbo dizia algo do tipo, o prazer imediato é como elixir paregórico. É vendido em doses escassas prometendo alívio, mas oferece um pobre e insignificante barato que deixa uma tremenda queimação no estômago. E isso retoma e revolta e traz de volta as questões que a gente está falando aqui, de que será que a gente está procurando se aliviar de uma situação para sair dela e deixar essa situação para trás? Ou será que a gente está no fundo, buscando por momentos de alívio? E pode não parecer, mas tem diferença, né? Tem diferença porque a gente, quando busca por um alívio, a gente, na verdade, pode esquecer o que está acontecendo nesse entorno para que esse alívio aconteça, para que esse alívio seja produzido, para que esse alívio ocorra e ele seja significativo. Quando a gente fala, né, aqui nessa frase agora há pouco sobre o atleta, sobre essas questões todas que a gente fala, na verdade a gente está pensando, quando diz, né, nesse caso, a dor é o melhor alívio para o atleta. Quando a gente olha isso, é porque não raramente as pessoas aprendem que o sofrimento acaba justificando o ato. E as pessoas falam, nossa, eu fui na academia, senti tanta dor, fiquei com a perna doendo, mas isso é um sinal de que eu estou fazendo certo. E às vezes o alívio de que está fazendo certo é sentir a dor. E a gente pode, inconscientemente ou não, a gente pode, ao longo da vida, nas nossas percepções, entender uma certa ressignificação dos processos. E acho que esse é o ponto mais importante que eu quero nesse episódio trazer, que já estou trazendo aos poucos, que é a gente pensar o seguinte, quantos caminhos na vida, quantas escolhas na vida, a gente não tem uma consciência plena sobre isso e a gente acaba buscando o sentimento que a gente tem quando acontece um alívio. Só que às vezes, para acontecer esse alívio, conforme tudo isso que a gente foi conversando, de aprendizagem, de significações, de eventos, de caminhadas, de percursos, a gente acaba não percebendo o quanto, na falta de algo que produza um alívio por si, a gente produz um evento, a gente se coloca dentro de uma situação, mesmo sem saber, porque a gente quer o que vem depois, o alívio. Só que se a gente aprender que todo alívio ele é decorrente de uma perturbação, de um episódio, de um evento, de um contexto angustiante e doloroso e com muita fadiga, como a gente viu nas definições, muito cansaço, se a gente aprende que o único caminho que vai produzir o alívio ele vem acompanhado de tudo isso, por que a gente seria ingênuo de achar que a gente não busca, talvez, inconscientemente, contextos de angústias, contextos de fadiga?
porque foram os únicos caminhos que a gente aprendeu que conseguiria viver um alívio muito intenso. E aí, quanto mais a gente ressignifica, do tipo, quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente tem trabalho, mais alívio a gente tem, então eu vou aprender a dar valor, mesmo que sem perceber, vou aprender a dar valor a situações que são por natureza caótica, que são por natureza desafiadoras, que promovem em algum grau dor e sofrimento. E eu acho fascinante, ao mesmo tempo que é preocupante e não raramente doloroso, a gente pensar como que o nosso pensamento, nossa maneira de construir sentido das coisas, nem sempre tem a mesma lógica que a gente teria num modo muito racional. O corpo é emoção, o corpo é sentir, o corpo também é tudo junto e não existe tanto essa separação entre mente e corpo. Ai, porque a mente é de um jeito e o corpo é de outro. Às vezes é tudo interligado, a gente sente com os pés, sente com os neurônios, sente com as mãos, sente com o corpo inteiro. E não necessariamente a elaboração que a gente vai construir quando a gente sente com o corpo inteiro é a mesma elaboração que a gente vai ver num texto, que a gente vai ver numa escrita teórica, quando a gente vai falar sobre isso. É muito mais complexo do que essa elaboração. E às vezes a lógica que a gente constrói pelo nosso corpo no algoritmo bioquímico e cognitivo e tudo junto, ela não é a mesma lógica que a gente constrói de um jeito mais elaborado e escrito. Às vezes a gente consegue representar, às vezes não. E o que eu falo é, o que a gente considera no plano mais objetivo, mais racional, que é algo bom ou ruim, no plano do corpo não faz tanta diferença assim. Porque o nosso corpo está aprendendo a reagir a estímulos. E nossas significações vão dando valores, vão qualificando esses estímulos, vão qualificar esses sentimentos, esses significados, né? E se a gente está num contexto em que a gente está qualificando o alívio sempre como aquilo que nos faz bem, nossa, que alívio, nossa, que gostoso, que paz, que etc. Se a gente está qualificando isso como o que é importante para nós, não é de se espantar também que a gente comece a qualificar uma busca como positiva, ou como boa, ou como necessária, que nos leve a esse efeito, a essa consequência que é sentir o alívio. E às vezes a gente pode construir isso de várias maneiras. Não é a mesma coisa, obviamente, mas a gente pode pensar também no vício, pode pensar nas compulsões, não necessariamente o contexto que envolve uma compulsão sexual, uma compulsão por drogas, por pornografia, por qualquer outro estímulo que a gente queira pensar, por compras, etc. Não necessariamente uma compulsão que faz isso acontecer, ela é entendida como ruim. Porque o que a gente está buscando é a consequência dela, é a consequência disso sobre o nosso sentir, sobre o nosso corpo, e o valor que a gente vai dar é, eu quero aquele final. E mesmo que na nossa produção diária de comportamentos e de significados, a gente saiba que tem coisas ruins acontecendo, que tem coisas que estão sendo prejudiciais, no caso, né, de uma compulsão, então são coisas que estão produzindo muito prejuízo para o organismo, mas aquele fim, aquela consequência positiva, entre aspas, que é o sentimento de alívio, o sentimento de prazer, o sentimento de desconexão, ele vai ser colocado em um grau tão importante, tão necessário, que dentro de uma bioquímica do nosso corpo, até mesmo a produção de receptores, a produção de neurotransmissores e de hormônios, neurohormônios e outros componentes vão atuar no sentido de calibração. A gente vai precisar de muito mais estímulos de uma próxima vez para conseguir o mesmo prazer ou a mesma recompensa ou o mesmo impulso elétrico. Agora a gente tem, por exemplo, muito mais receptores para adrenalina, noradrenalina, ou então para outros neurohormônios. A gente vai precisar de produzir muito mais desses neurohormônios, de serotonina, por exemplo, né? Vai precisar produzir muito mais para poder entrar nesses neuroreceptores. A gente vai precisar de uma quantidade muito maior de estímulos que produzam isso também. E quando bioquimicamente a gente não consegue produzir, aí tem estímulos externos, exógenos, como drogas e outras substâncias, que vão assim potencializar ao máximo. Só que a gente vai precisar cada vez mais para ter uma reação cada vez menor. E a vida, por que a gente não pode pensar isso também? E nessa busca de ter cada vez mais, para preencher um lugar cada vez mais dessignificado, né? Ou seja, vamos ter que fazer muito mais para sentir menos, talvez, do que a gente sentiu ontem. A gente vai conseguindo, ao longo do tempo, dar sentido apenas para
o resultado, para aquele alívio que é usar uma droga, porque eu quero sentir aquela sensação talvez de suspensão, de desconexão, de alívio de estar agarrado, grudado nesse mundo. E o que a gente faz? Ingere substâncias, ou então se coloca em contextos e situações, promove comportamentos que nos encaminhem para aquele alívio. E qual que é a grande coisa disso tudo? A grande coisa disso tudo é que a gente pode aprender sem ter consciência disso, que no fundo a gente se coloca nas situações, não é porque a gente tem o dedo podre, não é porque a gente não sabe escolher, não é porque nós somos pessoas burras e qualquer coisa do tipo. Na verdade, a gente faz isso dentro de uma grande lógica, a gente faz isso dentro de um grande raciocínio que nada mais é, nada menos do que eu quero realizar um alívio, eu quero construir um prazer que me dê um alívio no final. E é uma lógica tão bem elaborada, só que ela não é nomeada no plano da nossa lógica racional, que a gente acha isso estranho e às vezes até impossível ou improvável. Mas a gente se coloca em contextos, que são contextos de abuso. E não estou dizendo que os contextos de abuso são escolhas nossas, mas que isso pode estar associado ao modo como a gente, cada pessoa no seu lugar e no seu contexto, constrói o sentido do amor, o sentido do prazer, o sentido do afeto, o sentido do desejo. E é este percurso que, só com muita elaboração, muita desconstrução, muita análise, muita terapia, se for o caso de que tem acesso, mas com certeza muito autodesconhecimento, a gente vai sentir que nós estamos entendendo mais ou menos de onde vêm essas coisas, de onde vêm essas emoções, do que produziram isso. Ou do que produziu isso, né? E entender como às vezes nossos traumas, as nossas vivências e memórias que não são muito queridas por nós, elas também cumprem um papel de nos ensinar como buscar se aliviar dessa não lembrança. Como que a gente quer se afastar de certas coisas porque aquela agonia foi tão grande que a gente quer ter o alívio de não pensar nisso. Então a gente para de pensar em certas coisas porque quando a gente fala, eu não quero pensar nisso, aí dá um alívio instantâneo, não vou pensar, né? E a gente vai construindo significados pro alívio que são de compreensão também do mundo, mas também podem ser de descompreensão. Eu penso, pelo menos, que embora o alívio seja bom e seja importante, as pessoas deveriam poder viver isso, é legal também, faz parte também da nossa produção de significados, saber por que nós sentimos um alívio. Saber por que algo produziu em nós um alívio. Esse alívio, ele vem de uma certa busca que se repete ao longo do tempo, de modo cíclico, e a gente busca sempre um contexto que vai produzir no final aquele alívio específico, mas aquele alívio depende de um contexto de caos e turbulência, e por isso, sem perceber e sem saber, a gente acaba sendo presa fácil desses contextos, a gente acaba se colocando nesse contexto, mesmo sabendo, logicamente, que isso não deveria acontecer. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não entendo por que eu ainda me coloco nessas situações, não faz o menor sentido, por que eu não aprendo? Às vezes você já aprendeu. Às vezes você aprendeu e aprendeu tanto que você aprendeu justamente como chegar no alívio que você quer. Então não é uma falta de aprendizado, é um aprendizado talvez bem sofisticado até. A questão é, como que eu posso reaprender outras coisas ou desaprender isso? Não é falta de aprendizado. Às vezes a gente aprendeu muito bem nesses treinamentos insistentes da vida e a gente aprendeu muito bem. Pode ter, inclusive, o aprendizado e o alívio a partir de uma mudança que a gente tem na vida, né? Caio Fernando Abreu tem uma frase que vai falar assim, mudei muito. Às vezes sinto a minha falta, mas outras vezes acho que foi um alívio. E é isso que acontece. Às vezes a gente nem está percebendo o contexto que a gente está vivendo, nem está percebendo o modo ou como a gente está operando o nosso desejo, as nossas vontades. Só que quando a gente se transforma, quando a gente muda de contexto, de cenário, de aprendizado e de muitas outras coisas, e aí sim a gente tem noção do quão gigante era o caos que a gente vivia, a gente vai estar num lugar de alívio, um alívio gigantesco. E eu até contei, né, o exemplo de relacionamento que eu passei, e aí tem vários outros exemplos. Tem exemplos em que sempre vai ter uma conversa difícil, e eu falo que isso pode estar em vários contextos, né, com uma coisa que chegou a mim. Não tem muito tempo, por exemplo, era de um casal, que eu acho que era não monogâmico, mas era um relacionamento de 2 pessoas ali, e essas 2 pessoas que estavam se relacionando, elas passaram a ter um comportamento cíclico naquela relação de que durante a semana tinha algum atrito que acontecia,
algo acontecia na relação e que gerava ruídos e muitos ruídos e atritos, e isso ia encaminhando ao longo da semana. Começava a semana, virou quase que uma prática colocada, instituída no comportamento mesmo, né? Começava a semana ali na segunda-feira, um atrito muito grande, um ruído, um desentendimento que se magnificava e ia aos poucos se diluindo até chegar na sexta-feira. Na sexta-feira, essas duas pessoas conversavam, trocavam ideias e falavam DRs longuíssimas. Até que no final da DR as coisas se acalmavam, se compreendiam mais, eram postas num lugar de entendimento. E depois desse entendimento as pessoas ficavam bem ali, tinham uma noite gostosa, quente, com bastante trocas afetivas e sexuais. E ficavam super bem no sábado. Quando chegava um domingo, atingia aquele clímax de, nossa, que relação maravilhosa e gostosa. Passavam juntos ali com bastante prazer, se sentiam muito bem. E chegava na segunda-feira, e a segunda-feira trazia mais um contexto de discórdia de alguma forma. E assuntos às vezes repetitivos e às vezes assuntos que eram novos. Mas sempre acabava na mesma coisa. A segunda-feira terminava com um atrito, com um ruído muito grande, com um desentendimento que se estendia até a semana, passava um pouquinho, chegava na sexta, e na sexta-feira, toma-lhe conversa, toma-lhe DR de mais de 2 horas, 3 horas, e ao final disso, quando conversavam, se entendiam, aí iam lá, se beijavam e tinham todo aquele romance, toda aquela troca de contatos físicos, era um alívio, porque aquilo que aconteceu a semana inteira passou. E quando me falou isso, eu falei assim, eu fiz a seguinte pergunta, né? Será que o que está te incomodando é esse ritmo ruim desse período exatamente que vocês ficam em desentendimento? Será que o problema está neste período de dias do desentendimento? Ou será que o que você precisa olhar é que no fundo, você se acostumou, de alguma forma, a ter tudo isso acontecendo, chegar numa sexta-feira, ter a DR, conversar, se acalmar e sentir o prazer que é depois de tudo aquilo ter acontecido. Como se você precisasse passar por este período de conflitos e para que esse período de conflito produzisse, até que inconscientemente mesmo, um tesão, porque você já sabia que, de tão repetido que isso foi, quando chegar no final da semana, a recompensa vai ser o alívio de não ter mais essa situação e essa situação se transformar em um outro tipo de prazer que foi construído ao longo do tempo e que, já que você percebeu também que isso tudo não era uma coisa que colocava em risco terminar o relacionamento ou não só por isso, então isso produziu quase que um modus operandi, que é: preciso do caos, preciso da confusão, preciso disso tudo para produzir uma DR, e ao produzir a DR, de tanto que a gente vai conversar, a gente vai se desejar um ao outro, e no final das contas a recompensa era dada só porque existia de alguma das partes ou das duas esse desejo de reconciliar, para transar, para ficar bem, para ter prazer exageradamente colocado ali e ficar um final de semana bem. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a gente não percebe que se coloca nesse contexto, que se coloca nessa situação, e como está acontecendo algo com o qual a gente sabe lidar, o que a gente está buscando às vezes é só o alívio, no final das contas. E pode acontecer facilmente de uma das partes entender isso, ou uma parte só, ou as duas, né? Entender esse jogo e manter esse jogo. Porque, de novo, no pensamento monogâmico, terminar a relação precisa de algo muito crítico e muito grave. Muito exagerado, infelizmente. Mas se for uma ideia de que esses atritos não são para terminar, são só para fazer parte, eles começam a entrar o tempo todo e a se reforçarem na medida em que eles acontecem e eles não são problematizados por dentro. Na hora que a questão é, eu senti um alívio, que bom, passou. Agora estamos aqui de novo, vamos tentar. E vai o tempo todo construindo isso. Só que na minha visão, ao longo do tempo, conforme essas coisas se aumentam, se magnificam, o conjunto geral da cena produz um sofrimento gigantesco. Produz um sofrimento assim tão exagerado, tão complexo, tão violento, que as pessoas às vezes não percebem essa violência toda, porque está vivendo esse período todo de caos seguido de um alívio que no contexto geral é transformado em prazer, e passa a viver isso quase numa coisa do tipo, é assim mesmo, quem não tem esse tipo de problema, etc. Só que aí essas mesmas pessoas terminaram a relação. E veio falar para mim, uma dessas pessoas veio falar para mim, eu falei assim, tá, e aí, o que você sente agora? Eu sinto um alívio imensurável.
Eu sinto um alívio de um jeito que eu nunca senti antes. Nunca imaginei que isso era possível. Sentir esse alívio todo, mesmo tendo pistas que não estavam coisa muito boa na relação, eu sentia que mesmo assim dava para ir levando. Mas eu não sentia que era tão magnificado quanto eu vejo hoje aqui de fora. E hoje, vendo aqui de fora, eu sinto quanto eu precisei me encaixar, me recortar, me modelar para caber naquilo, porque a ideia era não terminar. E às vezes, eu falei para essa pessoa, né? Às vezes o não terminar não era porque você não estava feliz, satisfeito, era porque você já aprendeu a viver o ritmo de recompensas. E o não terminar te tiraria aquilo. É igual eu falei aqui, eu mudei muito. Às vezes sinto a minha falta, mas outras vezes acho que foi um alívio. É esse o lugar, né? É esse o lugar de quem acaba sentindo falta de um ciclo que tinha toda uma produção quase que organizada para produzir um prazer geral baseado no alívio. E quantas vezes a gente se produz nesse lugar? Quantas vezes a gente produz essa coisa que nos faz sentir que a situação é boa, mas no fundo a gente está numa situação que não nos faz bem. Mas o significado que a gente dá para o alívio pode produzir inclusive o alívio como destino, inclusive o alívio enquanto expectativa. E aí a gente vive numa vida de produção caótica porque vai ter um alívio. A gente leu no poema da semana passada, né? Que a gente se acostuma tanto a certas coisas que a gente nem espera mais uma mudança. E às vezes a gente se acostumou tanto a esse ciclo de sofrimentos baseado com alívio na recompensa que a gente nem estranha mais, a gente acha que é assim mesmo. Joubert vai falar uma coisa que é Joseph, acho que é assim que fala, Joseph Joubert, vai falar que quando se receou demais aquilo que pode acontecer, acaba-se por encontrar algum alívio quando isso acontece. A gente vai construindo um monte de receios, medos, preocupações e tudo, só que a gente não dá valor para isso porque nós estamos tendo a recompensa do prazer produzido pelo contexto. Mas quando acaba isso, quando isso vai embora, quando isso se desfaz, o alívio ele é tão gigantesco que aí é a nossa oportunidade de pensar sobre esse alívio. Ou a gente pensa nesse alívio como, nossa, que coisa incrível que eu tô sentindo, que delícia este alívio que eu estou sentindo. Ou a gente pensa, nossa, por que eu estou sentindo esse alívio? E aí não preciso repetir, né, de que se a gente ir pelo primeiro ponto, que é, nossa, que alívio maravilhoso, que delícia, que gostoso, pode ser que a gente produza um saborzinho de quero mais. E inconscientemente, sinto dizer, a gente vai se colocar no contexto de quero mais. E se a gente for para o segundo ponto, que é pensar no alívio como por que eu estou sentindo isso, e a gente pode sentir as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Não é necessariamente didaticamente separado, não. Mas quando a gente se pergunta por que eu estou sentindo isso, eis uma oportunidade da gente pensar, tá, eu estou sentindo isso agora. Como que eu faço para que essa cena não se repita? Como que eu faço para daqui em diante eu começar a perceber as coisas um pouco antes, sem que o alívio tenha que ser o meu marcador, sem que o alívio tenha que ser o que dá sentido para a minha vida? E por mais que frases como essa de Daisy Barreto diga o processo de autoconhecimento é doloroso, mas após a dor vem um alívio de poder viver sua individualidade e liberdade. Por mais que essas frases sejam interessantes, sejam legais, sejam bacanas, elas podem guardar essa armadilha que a gente está vendo aqui, né? Essa armadilha de que às vezes pode ser bom mesmo dar esse sentido por ter chegado ao fim, de ter passado por uma dor. Mas se a gente não percebe, a gente vai começar a buscar a dor para encontrar um alívio. Então, gente, vamos pensar sobre o que a gente tem tanto medo de perder. Se a gente tem medo de perder o alívio e por isso a gente mantém o caos, se a gente tem tanto medo de perder a única coisa que a gente conhece como sendo a gente, como sendo o nosso modo de funcionar e de existir no mundo, e de fato, como vai dizer Clarice Lispector, né? Perder-se também é caminho. É um caminho também quando a gente se perde, porque a gente encontra outro. A gente encontra outro lugar, outro momento, outra coisa, e a gente vai vivendo nas nossas comunidades, vivendo com as nossas pessoas, vivendo com o nosso mundo, com a nossa maneira de ser plural, sabe? A gente pode tentar falar das nossas dores, tentar falar dos nossos sentimentos, encontrar espaços para falar disso, porque quando a gente fala, a gente às vezes vive um pouco de nós. Quando a gente coloca para fora uma coisa, às vezes a gente vê essa coisa que estava tão bem guardada aqui dentro de nós, tão bem guardada dentro da nossa consciência, do nosso mecanicismo de aprendizado, das nossas formas de se comportar, que a gente acha até que isso
é a gente. E às vezes a gente precisa perder alguma coisa para encontrar outra. E aqui, para finalizar, eu quero ler uns 2 trechos, né, do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu tenho algumas questões com essa escritora, que eu acho que ela tem uns probleminhas, mas enfim, eu vou falar disso em outro contexto. Mas eu queria ler 2 trechinhos desse livro, A Paixão Segundo GH, que é muito interessante para a gente pensar esse contexto todo, e com isso eu fecho o nosso episódio. O primeiro trecho, que diz a seguinte coisa: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. Eu voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas 2 pernas. Sei que somente com 2 pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem querer precisar me procurar. Acho que, isso aqui fala muito do que a gente conversou até agora, do medo que a gente pode ter de se encontrar num lugar que a gente talvez fosse, mas que não aprendemos a ser assim. E às vezes um ciclo de aprendizados dolorosos, mas que vai dar um alívio, um prazer só por ele mesmo, nos faz pensar que está faltando alguma coisa, quando na verdade estava sobrando. E depois eu quero ler um outro trecho também do mesmo livro, que diz o seguinte: estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nesta minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar. Mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada eu me encarnava, e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia da pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Por que não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada? Sei que entrei, sim. Me assustei, mas não sei para onde dar essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver, só porque a vida não é o que eu pensava, e sim outra coisa, como se antes eu tivesse sabido o que era? Porque é que ver é uma tal desorganização. E uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída. Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a mim mesma. No entanto, se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado o melhor, a esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido. Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso e substituirei o destino pela probabilidade. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui.
Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.